Olá, boa noite. Estamos de volta aqui e hoje vamos bater um papo, meus queridos, com o nosso amigo Eric Maia. Um abraço ao nosso amigo Milkson, grande instrutor de trânsito, grande servidor público, honrado homem. Bom ver você por aqui, viu, grande amigo? Hoje a gente vai bater um papo com Eric Maia. Ele é diretor de comunicação do SINDAI, é o Sindicato dos Trabalhadores de Saneamento, Água e Esgoto. E a gente vai discutir um assunto bastante pertinente, bastante interessante aqui nessa noite. E Eric é um jovem mais atuante, assim como você, Milks, que trabalha com a educação do trânsito, trabalha com a instrução. Eric Maia também faz um belo trabalho. Um abraço, meu querido. Flávia Ribeiro, um forte abraço, viu, Flavinha? É bom ver você por aqui, viu? Hoje a gente vai bater um papo com Eric Maia, um jovem já atuante, né? Jovem, mas já atuante no serviço. Ó, já chegou aí, Eric Maia. Grande Eric, um Olá, abraço, meu meu irmão. amigo, tudo bem? Muito Já já obrigado por você aceitar, viu, esse convite. eu que agradeço a oportunidade de estar podendo aqui estar falando com você, também que é uma pessoa que eu admiro muito pelo seu trabalho, pela sua militância, pela sua garra em prol da população de Ilhéus. Então estou aí com você, estamos juntos para a gente poder fazer essa live, bater esse papo e também abordar esse tema, né, que é saneamento, que é qualidade de vida da população, que é muito importante, mas que as pessoas precisam ainda ter conhecimento dessa importância, dessa relevância. Verdade, verdade. Quero agradecer a galera que já está nos acompanhando aí, Sara Oliveira, Lucinéia, é, Flavinha, também Milkson, a galera boa nos acompanhando. Hoje a gente está recebendo nosso amigo querido, diretor do SINDAI, Eric Maia, um servidor que cumpre um excelente papel, tanto defendendo os direitos dos trabalhadores, como também lutando por melhores condições para a nossa população. Ô Eric, é, mais uma vez, muito obrigado, tá? Por aceitar esse bate-papo. Eu sei que você está numa vida muito corrida aí, nessas andanças aí, defendendo o legado, o trabalho e também impedindo que absurdos venham estar acontecendo, né? Então, você nos dá essa honra, esse prazer desse bate-papo. Eu queria que iniciar esse bate-papo você falando um pouquinho como é que você foi parar na Embasa. Conte aí um pouquinho, só um pouquinho, antes da gente entrar no tema específico. É sempre interessante. É importante. Você é a primeira pessoa que me pergunta, né, sobre esse assunto. Mas eu passei um bom tempo no comércio, né? Meu pai era comerciante de Itaqui de Itabuna, era eletricista, Sim, ele botou uma loja, acho que foi na década de 80, e aí essa loja dele durou uns 25 anos, que era uma loja de material elétrico e hidráulico, aqui em Itabuna, bastante conhecida. sim. Mas depois eu sucedi meu pai na loja, mas via que aquilo ali não era o meu perfil, né? Negócio de Sim. comerciante. Não sabia analisar custo, dava desconto demais para os clientes, não é isso? E Uhum. quando o sindicato dos comerciários chamava para negociar com os não, o sindicato dos comerciantes me chamava para discutir com o sindicato dos comerciários, eu corria, porque eu não queria estar na condição de patrão, certo? Uhum. Então eu fiz o curso de segurança do trabalho, curso técnico de segurança do trabalho, Massa. e logo após surgiu essa oportunidade. Eu estava estudando economia na época na UESC, e aí minha tia também estudava comigo, isso foi em 2010, meados de 2009, final de Sim. 2009. E aí minha tia falou: olha, tem um concurso aí para a sua área de segurança do trabalho. E aí eu analisei o edital na época
e era uma vaga só por unidade regional. Uma vaga aqui em Itabuna, que no Nossa, caso aqui a gente administra mais de 30 municípios, uma vaga em sim, Conquista, uma vaga em Tamaraju, uma vaga... Aí vai por regiões, porque a Embasa é dividida em regiões de unidades regionais. sim, Então, assim, era uma vaga aqui para a região de Itabuna. Aí eu tinha outros locais, assim, longínquos, sim, que sim. aqui, quando a pessoa vai fazer o concurso, a pessoa pensa logo, vou botar lá para longe que ninguém vai. Só que aí eu falei, não, se eu passar, eu vou passar dentro de casa. E aí eu estudei muito, estudei muito. Estudava de 10 a 12 horas por dia. Então, assim, Nossa, tem gente que pode até passar em concurso na sorte, mas eu passei porque eu estudei muito. Então, beleza. peguei os conteúdos na época, eu nem não cheguei a nem comprar livro, eu estudava tudo pela internet. E aí eu consegui Sim, passar em primeiro lugar no concurso da Embasa para aqui, para a região de Itabuna, na, na, na vaga aqui para trabalhar em Itabuna, né? Que no caso eu moro aqui em Itabuna. Então, assim, que massa. já tenho 10 anos de Embasa, completei agora no Pô, último 5 de julho de 2010, passa rápido, né? passa E, rápido. e agora 2016, eu entrei em 2010. 2013, Sim. aliás, eu já estava na chapa eleita do sindicato. Não, mas calma que eu vou chegar lá. Calma, eu ia fazer uma pergunta depois. Como você foi parar a defender a categoria? Tenha calma. É, Antes disso, eu quero saudar a galera que está entrando aí. Vanja Seixas, um abraço. Muito obrigado aí por estar colado aí com a gente. entrou aí agora. FM Gestor, que entrou aí também. Robson. Cris também entrou aí. Cris é a companheira Cris, né? Ela. Ela mesma, ela mesma. Grande Cris, um abraço, Cris. Tá sempre aí dando moral. Boa noite, Vanja. Aí a outra companheira, Vanja, também. É uma amiga que eu ganhei. Muito obrigado aí pelo carinho. Nós estamos recebendo Eric Maia, um jovem, mas já atuante na defesa de causas nobres para a sociedade. Você parou na hora que ia falar sobre a questão do sindical, porque eu pedi, na verdade, para você parar? Porque muitos jovens, como você, é, vai assistir. Ô, Fábio, um abraço, Fábio. Porque só está aparecendo para mim aqui FM Gestor. Muito obrigado, Fabão. Você está nos acompanhando aí, grande Fábio. A gente está recebendo hoje Eric Maia, é um amigo querido que hoje vai falar sobre um tema bastante importante, que é saneamento, privatização, desenvolvimento. É um leque de assunto bastante interessante. Mas antes eu pedi para ele falar um pouquinho da história dele. Então, Eric, você está sendo referência para muitos jovens que estão agora terminando a faculdade, terminando o ensino médio, e estão pensando em fazer um concurso. E você já foi um exemplo agora em dizer que você se dedicou horas e horas para atingir seu objetivo, que foi vencedor nesses objetivos. E quando você chegou lá, que você viu aquele trabalho, antes de você entrar no próprio tema, qual foi a sua sensação Como? Não entendi a pergunta. após, 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 após você ser aprovado, convocado e nomeado? E aí, você agora assumiu, agora você é o servidor da Embasa. E aí, quais as primeiras sensações para você? Rapaz, quando eu passei a primeira vez, eu tinha uma convicção muito grande que eu ia passar. Não sei o que foi, aliás, mas eu sabia que eu ia passar, eu acho que pela minha força de vontade, minha dedicação, que foi. Deu uma paradazinha Jefferson, aí. travou aí? Deu uma paradazinha. Enquanto você se ajeita aí, ô Marcos, um abraço. Jorge de Jesus também está de Salvador nos assistindo. Dona Roseli, seu Kidemir, um abraço. A gente está recebendo aqui Eric Maia, grande amigo querido, que Voltou? está contando um pouquinho da sua história. Voltou agora. Jorge de Salvador está nos assistindo aí, viu, Eric? A galera de Salvador. Se ajeitou aí? Mudar um pouco de posição aqui para ver se melhora. Que é normal, faz Veja, parte. Grande Emerson, eu tava. Emerson da Força Sindical está nos assistindo aí, grande amigo querido, está sempre
É outro jovem lutador que nem você, viu, Érico? Emerson é o presidente aí da Força Sindical. Um abraço, meu irmão. Um abraço, Emerson. Voltando a, como eu disse, quando você passa no concurso é uma coisa muito extraordinária porque, pô, é um sonho seu realizado, né? Sim, E verdade. de certo modo, o concurso público, ele traz uma tranquilidade para a pessoa. Sim, A tranquilidade que a pessoa verdade. é estável, não é que está trabalhando numa empresa que não falindo, né? Sim, sim, verdade. Hoje Mas você fez diferente, né? eu tô. Tá Tá me ouvindo? travando aí? Tô ouvindo. Eu que às vezes dou uma Mas você fez travada aqui. diferente, né? Né? Você não se acomodou, né? Você não se acomodou, você foi, mesmo tendo a estabilidade do emprego público, você foi à luta defendendo a categoria, defendendo os direitos sociais, né? Isso. Aí como eu disse, assunto, eu já tinha desde antes do de entrar no sindicato. Eu entrei, na verdade, 2 anos antes eu já estava no sindicato. Em 2000 eu Sim. já estava na. Seu sinal tá meio. É isso mesmo, Fabão. O sinal dele tá meio falhando. O grande amigo doutor Adroaldo, um abraço, querido. Ô, eu acho que ele caiu, ó. Tá de volta aí? Tá de volta? Tá de volta? Eu botei minha internet aqui. Pronto. Tá conseguindo me ouvir? Tá tranquilo. Pronto. Então, Beleza. fale dessa parte que você estava falando. Eu troquei a internet aqui, eu botei a móvel mesmo, porque a de casa aqui não está muito boa, não. Então é o seguinte, eu entrei em 2010, 2013 eu já estava na direção do sindicato. Mas antes de entrar na Embase, eu já tinha um perfil de militância, né? Eu fui Sim, um dos fundadores do PSOL em Tabuna, sim, em 2004. Participei da elaboração de coleta de assinaturas na época para fundar o PSOL. Eu e o companheiro Zen Costa, a primeira sim. reunião do PSOL de Itabuna foi em Ilhéus, na Câmara de Vereadores, eu e Zen. Não sei se você conhece Zen. Demais. Demais, amigão. Então, assim, nós fundamos o PSOL. Em 2008, eu cheguei a ser candidato a vice-prefeito, em 2008. E, e também fui, nessa mesma época, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Economia aí da UESC. Então, Que assim, antes de massa. entrar na Embasa, eu já tinha uma luta, né? Já me Sim, sim. movimentava, né, nessa questão das sociais. Então, o sindicato foi tipo assim, a faca e o queijo na mão para poder desenvolver aquilo que eu acho que é a minha vocação, né? Que é essa luta. Que é Sim, muito difícil, porque, de qualquer forma, você luta muito e tem muito pouco reconhecimento. A verdade é sim, essa, verdade. e você às vezes coloca em risco. Agora mesmo, Sim, agora não, desde de um tempo para cá, a gente desde quando o Dilma saiu, a gente tem enfrentado um ataque muito grande em relação à tentativa de privatizações do saneamento. Então, a gente tem se deslocado por essa Bahia aí, por vários municípios, na tentativa de barrar esses processos de privatização. Então, sim, assim, eu entrei na direção do sindicato como direção de base. Né? É bom sim, que coloque isso. Só que em sim, sim. 2016, 2015, final de 2015 para 2016, teve uma crise hídrica. Ilhéus também teve, Sim. mas Itabuna sofreu Foi. muito mais, porque ficou praticamente sem água, abastecendo o município com carro-pipa. E, Nossa. e a água que vinha de Castelo Branco, Castelo Novo, em Ilhéus, como o rio estava muito seco, quando a maré Essa, retornava, entrava água salobra. verdade. Salúvel, Mas né? era essa água que estava salvando a população de Itabuna, a água salgada.
Então foi uma situação muito horrível, talvez sem precedente, assim, porque foram muitos meses, né? Foi de um final de 2015 até meados de julho, agosto de 2016. E além da questão da crise hídrica, você também tinha que enfrentar uma tentativa de privatização que estava acontecendo ao mesmo tempo aqui em Itabuna. É mole. Então a gente, eu e a companheira Cris, que está aí, ela deu uma força muito grande. É importante que a gente reconheça o trabalho que ela, Sim. como militante, fez, de estar lá na Câmara de Vereadores. Nós fizemos uma ocupação da Câmara de Vereadores por 16 dias, 16 dias ou foram Nossa. 17 dias, a maior ocupação da história da Câmara. Nós ocupamos a sala de comissões, que estava sendo utilizada como plenário. Os vereadores abandonaram a Câmara porque não queriam dividir espaço com a gente, e nós ficamos lá 16 dias, 16 ou 17 dias, até que nós fizemos um acordo e Sim. o presidente da Câmara, Aldênis Meira, na época, devolveu o projeto para o prefeito e não iria mais votar o processo de autorização para a concessão do serviço de água e esgoto de Itabuna. Então, foi uma vitória na época, foi uma batalha muito intensa, que contou com o apoio de diversas organizações sociais, de diversas companheiras e companheiros valorosos aqui em Itabuna. Eu não vou Sim. nomear um, porque eu posso estar... Falei de Mas tem crise, que justiça, está né? aqui, mas para não criar um problema político. Mas, assim, foi muita gente que nos apoiou naquela época e conseguimos suspender aquele processo de tentativa de privatização. Então, isso aí, esse trabalho que eu fiz aí junto com esses companheiros e essas companheiras em Itabuna, me projetou para que eu pudesse hoje estar dentro da diretoria executiva do SINDAI, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no estado da Bahia, tem sua sede em Salvador, nos Barris, e hoje eu estou no sindicato como diretor de imprensa, divulgação e mobilização. Maravilha. Quero saudar a galera que está entrando aí, ó. Pô, tem uma galera massa aí, deixa eu ver aqui. Grande Abraão. Você precisa tomar a cachaça que Abraão produz, viu? Aqui na Precisa Bel, em Ilhéus, uma das melhores do Brasil. Brisa, Ricardo, deixa eu ver quem mais. Lucas, Tom Figueiredo. Marcos já está deixando aqui um elogio. Érico, companheiro de sindicato, tive o prazer de conhecer essa grande luta, né? Nessa grande luta que é o SINDAI. Parabéns, amigo. Tá dando parabéns. Também Cris parabenizando. Deixa eu ver mais aqui. Pronto. Voltando aqui, agradecer a galera que está aqui passando aqui pela nossa live. Nós estamos batendo papo aqui com Eric Maia. É um jovem atuante e diretor de comunicação do SINDAI Bahia, daqui do Sindicato dos Servidores da Embasa de Saneamento e Meio Ambiente daqui da Bahia. O Eric, fala, eu vou ler aqui o tema, que é um tema grande, mas ele acaba sendo bastante abrangente, né? Saneamento como vetor de desenvolvimento econômico, social e a luta contra a privatização. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. O som tá legal, né? Tá Ronaldo ótimo. Félix. Ronaldo Félix, um abraço. Eu queria saber o seguinte, para a gente entrar no tema, que é um tema bastante interessante, a água é vida, não é isso? Isso. E o E a direito vida todo mundo... Direito fundamental. universal, né? E essa luta contra a tirada de direitos? Tá. A questão é que no Congresso a gente está tendo nós tivemos desde 2017 com o Temer até agora, no momento, nós estamos brigando lá em Brasília contra um projeto de lei que visa a privatização total do segmento de saneamento. Não sei se você está por dentro Sim, do assunto, mas sim. tem um PEC 4162, que inclusive foi aprovado por Bolsonaro. Os governadores fizeram um acordo com Bolsonaro, inclusive Rui Costa. Sim. Equívoco fazer um acordo com Bolsonaro. Bolsonaro acabou traindo os governadores e vetou o artigo 16
do que eles chamam novo marco legal regulatório, que é um conjunto de leis que regulamenta a Sim. questão do saneamento no Brasil. E aí ele vetou o artigo 16, que consentia que os estados e municípios poderiam firmar convênio de cooperação com dispensa de licitação por 30 anos. E os municípios onde as empresas públicas estavam operando, eles poderiam utilizar esses instrumentos para renovar os contratos por mais 30 anos. Isso significaria a sobrevivência das empresas públicas, pelo menos por um período. Agora, logicamente, as empresas teriam que demonstrar a capacidade financeira para cumprimento das metas, desses contratos com municípios, mas o presidente Bolsonaro acabou vetando esse artigo 16 e hoje coloca em risco as empresas públicas de saneamento. Então, é uma Fica luta... inviável, né? Hã? Elas acabam ficando inviáveis de sobreviver Porque elas ficam sem contrato. Por exemplo, Ilhéus fez o contrato de programa, firmou e renovou por mais 30 anos o contrato com a Embasa. Ótimo, beleza. Se fosse nesse contexto agora, Ilhéus não poderia mais firmar o contrato com a Embasa, ia ter que chamar uma licitação. Só que no processo licitatório, você sabe que tem muita maracutaia. Então, assim, a Embasa poderia até participar da concorrência pública, só que você sabe em umas condições muito mais desfavoráveis. Uma empresa pública, não é? E nas regras do jogo de uma empresa privada. Isso não tem lógica, porque as empresas privadas não têm compromisso com a verdade. Então, eles podem ir lá colocar o preço lá embaixo, entendeu? Pode dizer que vai fazer mais investimentos, mas você sabe que na hora do vamos ver, na hora do cumprimento do contrato, eles não vão cumprir. Então, eles vão alegar que houve um desequilíbrio econômico financeiro do contrato, ele vai ter que aumentar a tarifa, aí começa a choradeira. Só que uma empresa pública ela não pode ir para uma concorrência pública para mentir. E o setor privado vai. Então, não tem condições de uma empresa pública ir para uma concorrência, através de procedimento licitatório. Então, o governo federal ele está impondo isso justamente para forçar a privatização total das empresas de saneamento público. E é bom destacar que muitas vezes o consumidor, o cliente, né, o cidadão, ele não tem conhecimento da dimensão da importância das empresas públicas. Não é só no setor saneamento, não. Mas, por exemplo, Correio, agora que a gente está vendo essa questão aí, o presidente quer privatizar os Correios, quer acabar com os Correios, vamos falar assim, como acabou com o acordo coletivo dos trabalhadores do Correio. Ali acabou. Direitos de 30 anos, eles se tornaram pó agora com essa última medida aí, e reforçada pelo judiciário. Então, assim, querem acabar com o Correio. O Correio, ele leva a correspondência em locais totalmente inviáveis para a iniciativa privada, que a iniciativa privada não vai colocar nos distritos longínquos, nas zonas rurais. Eles não vão levar um serviço que vai dar prejuízo para ele, para essas localidades. Então, eles estão interessados nos grandes, médios municípios, nos grandes aglomerados urbanos. Então, eles querem prestar serviço nesses locais. E nessas localidades que dá prejuízo, eles vão querer subsídio do governo para poder levar. Você tem aí também um caso da telefonia, que muitos defensores da privatização colocam como exemplo de privatização bem-sucedida. Mas eu tenho para mim que se a gente fizer um estudo, a gente vai ver que não foi bem sucedido assim. O que houve nesse período para cá foi uma mudança de tecnologia. Hoje ninguém mais tem linha telefônica. Só tem um celular que não é produzido aqui, é na China, é fora do país. Quando é produzido aqui, as peças vêm de fora. A gente que compra o nosso celular, que só depende de uma torre e um satélite. O satélite também não sempre existiu. E essas torres de celular, notem, elas não têm em todo canto. Por exemplo, você vai daqui, você pega o ônibus, eu vou para Salvador praticamente toda semana. Agora não, com a pandemia, eu estou indo menos, mas quando estava normal, eu ia toda semana e voltava. Então, poucos municípios daqui para lá têm acesso à internet, né? Se você for verificar. Se você sair daqui para Salvador... Oi?
teve um amigo nosso aqui, participante, já te mandou uma pergunta. Sim. Eu acho. Abraão, muito obrigado, Abraão. Um abraço, querido. O déficit do setor do saneamento, qual a sua opinião sobre esse déficit? Inclusive, eu queria até que você falasse sobre se todas as cidades atendidas aqui pela nossa Bahia, nossa Embasa, Hum. elas conseguem cobrir ou assim, explicasse um pouquinho como funciona isso, sobre Ah, ótimo. valores, porque eu acho que seria interessante. Ah, Antes de você responder, eu queria agradecer a galera que entrou aqui. Deixa eu ver aqui. Alan Marinho, um grande amigo querido, um forte abraço. Clériston, um abraço querido. Dona Selma Santos, Juliana, Elber Brito, Ronaldo, a galera boa que foi entrando enquanto você falava aí. Claudinha, Marcelo também. Então, Ian Darus, um abraço. Então, responda primeiro o de Abraão, depois eu acho que Jean já também falou alguma coisa aí, a gente vai passar também a pergunta. excelente Primeiro é pergunta. de Abraão. Veja bem, o déficit do setor de saneamento, porque não existia, antes, primeiro, não tinha um marco regulatório, não tinham leis, né, que Sim, estabelecia sim. uma organização, um planejamento do setor de saneamento. Isso só foi possível a partir de 2007, com a Lei 11.445. Então, a partir daquele momento em diante, os contratos dos municípios com as empresas estatais deveriam ser firmados através de um contrato, que nesse contrato tem as metas, deve ser, como é que eu digo? As metas do plano de saneamento devem estar nesse contrato para que essa empresa cumpra dentro das metas de investimento de curto, médio e longo prazo. Então, antigamente tinha contrato solto, mas a partir de Sim. 2007 não tem mais contratos soltos. Então, assim, o município de Ilhéus, se ele quiser firmar o convênio de cooperação com a Embasa, tem que ter o plano de saneamento, que lá tem o diagnóstico, o prognóstico e as metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, a empresa tem que se comprometer em fazer os investimentos e isso pode ser auditado, pode ser fiscalizado pelo poder público municipal. Então, assim, é assim que é feito hoje. Antes não, antes Sim. era de forma bagunçada. Só que só a partir dos governos Lula que foi alocado recursos, né, de maneira significativa para fazer os investimentos de saneamento. Então, foram muito dinheiro em segmento de saneamento. Então, você teve aqui só na Bahia, foram 7 bilhões de reais em investimento em saneamento. Foi uma revolução de investimento. Então, muitas cidades receberam recursos, administrou, fez obra. Tanto que a gente tem Ilhéus aí que já foi está indo para 80% de tratamento de esgoto. Então, é referência, né, aqui no país, não é nem na questão regional, é uma referência da questão de qualidade. Ilhéus tem um sistema importante de tanto de abastecimento de água como também de esgoto, então está aí. Você tem Vitória da Conquista, que também é operado pela Embasa, que é a melhor cidade em termos de indicadores de saneamento do Norte e Nordeste. E está entre os 10 melhores do país, melhores municípios do país. Então, você tem mais de Sim. 5 municípios, imagine, ela está entre as 10 melhores municípios. Então, isso demonstra o quê? Isso demonstra que é possível fazer o saneamento público de qualidade. Está na cara, não é? Então, Sim. e também fazer o saneamento e levar uma tarifa possível de pagar. Porque muitas vezes Você, você você falou privatiza. de assunto. Fale. Foi o delay, me desculpa aí, eu acabei entrando na sua fala. É que você falou de tarifa, eu lembrei da fala de Dona Janja, Vanja. Ela perguntou o seguinte: você poderia falar a respeito da notificação para a adulteração da tarifa do esgoto? De 45% foi para 80%. Achei abusivo essa alteração. Aí está se referindo a Itabuna, não é? Porque em Ilhéus é Sim, 80%. 80%. Porque eles cobram 80%, porque assim, o serviço de água é um, o serviço de esgoto é outro. São serviços, sistemas
em separados, vamos dizer assim, que eles se conectam, Eles são, mas são eles são separados. separados? Tem um sistema de abastecimento de água e tem um sistema de esgotamento sanitário. Então, são custos também separados. Então, o esgotamento sanitário é a logística inversa, reversa, Sim, que é o quê? Que é muito mais caro, né, do que o próprio sim, abastecimento de água. Então, você distribui aquela água para as residências. Então, se tem sim, que 80% dessa água que vai ser utilizada, ela retorna para a tubulação, e é justamente esses 80% que a empresa cobra sob a tarifa de água. Isso no caso de Ilhéus e qualquer outro canto. entendi. Para você ter uma ideia de comparação, a média do setor privado de tarifa de esgoto é 100%. Cobra 100% da tarifa de água. Se cobrar R$ 10 de água, cobra 10 de esgoto. No caso da Embasa, ela Entendi. cobra 10, 8 ela cobra de esgoto. É 80%. Em média, a tarifa do setor privado, isso feito através de um levantamento das empresas estaduais de saneamento, isso também você pode pegar no site do governo federal, Sim, do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, você vai verificar que a tarifa cobrada do setor privado é, em média, 30% maior do que o setor público. Então, tem uma questão também de tarifa, não é? Será que a população vai sim. suportar uma Pagar mais caro, empresa né? privada para pagar mais caro, não é? Sem a garantia de que esses serviços realmente vão ser Sim. realizados? Porque nós temos aí também outro levantamento que fizemos recentemente. Os indicadores do setor privado na área de saneamento do Brasil é um horror. O povo não tem noção. Eu fiz esse levantamento pessoalmente, levantei as 100 empresas, os 100 municípios operados pelas empresas privadas, e mais da metade desses municípios operam abaixo da média nacional de abastecimento de água, e também que é 70%, e abaixo da média nacional de cobertura de esgoto, que é 40%. Então, você tem dados vergonhosos, como o de Manaus. Manaus é privatizado há 20 anos. Manaus, 600 mil pessoas ainda não têm acesso à água no município. E apenas 10% do esgoto que é coletado no município é tratado. Então, assim, é um horror. E lá passaram Sim. várias empresas, e não foi empresa de fundo de quintal, não, que podem surgir, né? Com essa mudança aí, pode Sim. surgir, o cara vai, não, faz uma empresa com um amigo lá e vai, que tem ligação com algum político desse, e vai querer ir para a concorrência e sem nenhuma estrutura para você colocar a vida das pessoas, que a água é vida, como você bem colocou, e aí Sim. só está na mão de uma empresazinha dessa de peste de chinelo, sabe que vai ser uma tragédia. Mas Manaus não. Manaus foi a maior empresa na época que privatizou, foi a maior Sim. empresa privada do segmento de saneamento, era uma empresa francesa, a Suez. E de lá para cá, a Suez já também não aguentou, já passou a concessão para outra, e hoje já está na quarta concessionária, passando um para o outro. E, se não me engano, hoje a empresa que administra lá é a GEA. Mas você tem dados muito ruins, por exemplo, Tocantins. Tocantins foi privatizado, a empresa estadual, há 22 anos atrás, ainda mais antiga. E os indicadores, tanto de água como de esgoto de Tocantins, estão. Então, assim, é uma inverdade de que, se privatizar, melhora o serviço. Não é. Agora, qual a importância de uma empresa pública como a Embasa, por exemplo? É você levar água e esgotamento sanitário para as localidades. Se você for fazer um estudo de viabilidade econômica, ela não é viável economicamente. Mas, mesmo assim, o Tem um papel governo, o social, né? Estado vai e coloca água na zona rural, porque ele olha a questão do social, lucros dos acionistas. Então, ele Sim. pega a parte do lucro e reverte na melhoria da qualidade de vida da população, na Ó, tem uma maximização, pergunta aí, viu? na maximização Eu, da satisfação dos seus usuários. Então, a gente faz os investimentos. Se privatizar, como agora o governador Rui Costa quer abrir capital, se fizer isso, acabou a política social de saneamento. Não vai ter mais sim, recurso para zona rural, por exemplo, sim. para distrito.
Por quê? Porque o setor privado, mesmo sendo minoria dentro da Embasa, porque o governo não quer privatizar, a maioria não quer perder o controle acionário, mas quer vender parte das ações, mas vai ter que se submeter às regras de mercado. É verdade. Ó, já tem uma pergunta aqui, quero agradecer a galera que está nos acompanhando, DJ Brasil, Elivelto Oliveira, Rodrigo, inclusive Tarcísio Neto fez uma pergunta que eu vou passar para você. Qual o motivo do aumento de água e a taxa de esgoto em Ilhéus? Você vai responder. Seu Nara também, um abraço. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Bernardo. A galera tá entrando aqui, vai dando um oizinho pra gente porque vai subindo aqui. Binho, Bernardo Ju também entrou. Barreto, o grande comandante Barreto, Abraão Santos. Uma galera massa aí entrando aí. Muito obrigado. A gente tá batendo papo hoje aqui com o nosso amigo Eric Maia, um servidor da nossa briosa Embasa. Então, a pergunta de nosso amigo Tarcísio Neto sobre Ilhéus. Qual o motivo do aumento de água? Deixa eu ver aqui. Qual o motivo do aumento da água e a taxa de esgoto em Ilhéus? Antes de responder essa pergunta, responder a pergunta anterior, que foi sobre a taxa de 45% de esgoto. Que, na verdade, sim, verdade. eu acredito que se refere a Itabuna. Aqui em Itabuna, a taxa de esgoto é 45%. Mas teve um momento aí que ou 80%, isso foi parar na justiça, e a justiça fez com que a empresa retomasse a taxa de 45%. Mas aqui a taxa é 45%, porque a Itabuna, infelizmente, não trata esgoto. Então, os esgotos são despejados no rio Cachoeira e vão parar aí em Ilhéus, mas não tem, não tem nenhum tipo de tratamento, porque não se investiu nesses últimos anos, nas décadas que se sucederam, porque aqui foi municipalizado em 1989, era em base igual a Ilhéus. Só que o prefeito da época, Fernando Gomes, achou que a Embasa não prestava e que ele, que iria fazer uma boa gestão, pegou esse serviço para o município e o resultado está aí. Ilhéus tem quase 80% de tratamento de esgoto, indo para a universalização de saneamento, e Itabuna ficou para trás. Não é? Não porque há sempre essa discussão, né? Não porque há sempre essa discussão em Ilhéus. Isso. Hã? Há sempre essa discussão em Ilhéus sobre privatização, sobre a municipalização, né? Mas o exemplo de Itabuna é uma tragédia. Há sempre Porque, assim, não quer dizer que em algum momento pode ter bons exemplos de tem no Brasil afora, tem bons exemplos. Mas no caso de Itabuna não foi. E quando você municipaliza um serviço que é estatal, você está indo para uma gestão pior. Não é? Porque o Estado, com todas as suas dificuldades, conseguiu uma forma de gerir melhor do que o município. Você sabe disso. Então, sim, assim, sim. Tem condições de estrutura, né? E também consegue fazer uma coisa que em economia se chama economia de escala. O que é economia de escala? É você maximizar os seus recursos e prestar um serviço regionalizado. Então, o que acontece? Se eu contrato um engenheiro, eu não preciso ter um engenheiro em Itabuna, um engenheiro em Ilhéus, um engenheiro em todos os municípios que eu atuo aqui na região, não. Eu tenho um escritório regionalizado que eu dimensiono lá 5 engenheiros, 5 técnicos de edificações, 2 biólogos, e eu vou fazendo o quadro de pessoal que vai atender toda a região. Então, eu economizo. Quando eu for comprar um veículo mesmo, um veículo que desobstrui, por exemplo, rede de esgoto, então, um veículo daquele é R$1 milhão. Então, eu tenho um veículo daquele que eu faço uma escala, eu uso em Ilhéus, depois que eu termino o serviço em Ilhéus, eu mando para Itacaré, depois eu mando para outra. Então, assim, é uma economia de escala que faz com que você economize recursos. O seu custeio caia. Então, por isso a importância de você ter um serviço regionalizado. Para não esquecer a pergunta sobre aumento de tarifa, olha, geralmente a empresa ela faz um estudo e apresenta esse estudo tarifário para a AGESA, que é a Agência Reguladora Estadual. E essa agência, ela autoriza ou não
a, a, aquele reajuste anual, que basicamente é a reposição da inflação do período. Não é? Então, você tem o reajuste da taxa de água, não da taxa de esgoto, porque a taxa de esgoto é fixa, é 80% sobre a taxa de água, certo? Então, você Sim. tem um reajuste na tarifa de água. Só que nesse ano de pandemia, você não tem uma notícia de que houve reajuste. Não houve reajuste tarifário esse ano de pandemia. Então, foram suspensos os reajustes. Não é? E ainda foram Sim. as pessoas que têm tarifa social foram isentas de pagar conta de água. Então, essa é a Sim. última situação que eu tenho conhecimento em relação à taxa de água, né? Que, de certo modo, Beleza. reflete também para a taxa de esgoto. Quero agradecer a galera que está entrando aí. Augusto Pinheiro, grande amigo Augusto. Doutor Lismar Alzeda, tá lá de Salvador nos assistindo. Um abraço. Deixa eu ver mais quem aqui. Henrique, grande amigo Henrique, tá aí nos assistindo também. Um abraço. Ó, cadê? Tarcísio tá dizendo, é uma bronca geral aqui que a gente tem de Ilhéus, é porque Itabuna joga o seu esgoto no Rio Cachoeira e não tem punição. Eu também tenho esse questionamento, porque assim, é um absurdo, né? Chega a ser uma coisa meio absurda. Mas eu queria saber o seguinte, nesse processo de cidades que têm uma melhor estrutura, como Ilhéus, como você citou aí, com Vitória da Conquista e outras cidades, eu lembro que Salvador, na década de 90, quando eu cheguei a primeira vez, era uma lástima. Depois teve um programa, não sei se foi Bahia Azul, não lembro exatamente o nome, mas coisa parecida. Mudou radicalmente, né, o esgotamento sanitário de Salvador. E as pequenas cidades, como elas são atendidas como? Não, as pequenas cidades, você ainda tem bastante dificuldade em fazer a universalização na parte de esgotamento sanitário. Em relação a abastecimento de água, na Bahia, pelo menos nos centros urbanos, você está batendo a meta, vamos dizer. Você tem mais de 90 e tantos por cento de abastecimento de água. Então, isso na zona urbana. Você tem aí um problema em zonas rurais, em distritos, você levar água, mas mesmo Sim, assim, o governo do estado e o governo federal anterior, né? Eu me refiro aos governos de Dilma e Lula, colocaram muitos recursos para saneamento, porque realmente entenderam que eram prioridades e fizeram muito investimento através do Água para Todos, que é um programa bastante conhecido, que foi referência, que surgiu aqui na Bahia, foi referência por todo o Brasil, programa Água para Todos. E aí você conseguiu dar segurança hídrica para muitas regiões. 70% do território baiano está no semiárido. Então, assim, você tem bastante dificuldade para abastecer. Então, mas mesmo assim foi feita não apenas através da Embasa, porque a Embasa opera dos 417 municípios, ela opera 368, certo? Os outros sim, municípios são operados pelos SAAs, que são os Sistemas Autônomos de Abastecimento de Água e Esgoto, certo? Então, tem em torno de uns 70 municípios aí que são abastecidos pelos SAAs, são empresas municipais. Então, assim, do ponto de vista do abastecimento de água, tem crescido bastante. Tem feito, inclusive em zonas rurais, inclusive em distritos. Foi feito grandes adutoras, como a adutora do algodão, barragens, porque não é só abastecimento de água, tem barragem, inclusive sim, Itabuna sim. ganhou uma barragem, agora foi mais de 100 milhões de reais investido na barragem, para acabar com aquele problema de abastecimento. Então, assim, foi um conjunto de investimentos, não apenas da Embasa, mas também do governo do Estado, da SERB, que é uma empresa Sim. do Estado, que faz perfuração de poços, faz pequenos sistemas para zonas rurais de abastecimento de água e tratamento. Então, tem um serviço também muito relevante, a SERB. Então, a SERB também fez. Agora, no quesito esgotamento sanitário, é que nós realmente precisamos avançar muito, muito. Tem muitos municípios que não conta ainda com um sistema de abastecimento ou de tratamento de esgoto. Só que muitos municípios pequenos, essa questão de esgoto não é tão drástica como a cidade de médio e grande porte, como, por exemplo, Itabuna. Porque cidade pequena, você tem, a maioria das pessoas tem fossa, não é?
A fósforo é uma solução que não é uma solução ideal, mas não é uma coisa que vai jogar a esgoto ao céu aberto no meio da rua. Então, um sistema que muitas vezes em Ilhéus tem. Ilhéus você tem, nessa zona norte, zona sul, Olivença mesmo, por exemplo, não tem esgotamento sanitário em Olivença, mas a maioria das pessoas lá tem fossa, então você não vê esgoto a céu aberto, porque é sítio, é casa de praia e tudo mais. Então, a gente utiliza outros tipos de soluções, não apenas a rede pública coletora de esgotamento sanitário. Você tem outras soluções. Mas no caso de Itabuna não tem como. A cidade tem mais de 200 mil habitantes, não é? E aí você não tem jeito. Aí a Imasa conseguiu fazer a rede, então você tem mais de 90% de rede coletora de esgoto, só que esse esgoto é direcionado para o Rio Cachoeira. Infelizmente, não conseguimos fazer esses investimentos ao longo desses anos, não é? Mas nada está perdido. Nada está perdido. Eu acho que é possível se fazer esses investimentos. O sistema, como Ilhéus e Itabuna, também é um sistema muito viável, tem condições de ter um excedente para investimento. É preciso que haja uma boa administração, uma boa gestão, um controle social, um planejamento. Não é? Então, é isso que também a gente tem, enquanto sindicato, não é? Enquanto cidadão de Itabuna, também a gente tem buscado junto à empresa. É bom destacar que em 2016, naquela época que eles queriam privatizar, também houve uma série de denúncias na época que indicaram que a empresa estava sendo utilizada para cabide de emprego, né, desvio de finalidades, né, de material, inclusive da empresa, para a prefeitura, para bancar coisas de prefeitura. Então, assim, os recursos que eram para estar investindo no próprio saneamento, você drenava ele para colocar cabo eleitoral. Para você ter uma ideia, era 8 milhões de reais por ano, era só para pagar o salário de indicação política na empresa. Nossa. E de pessoas que nem na empresa ia. Nem na empresa ia. Mas não estou falando que é roubo, não, e nem que estava desviando recurso, não. Estou dizendo assim, a empresa era inchada. Hoje a empresa trabalha com quase 300 pessoas, né, opera. Mas teve época aí que tinha 500, 600 pessoas. Então, era isso que realmente estava drenando esses recursos. Então, um recurso que faltava para fazer um investimento, troca de rede, fazer uma extensão de rede, de água, de esgoto, recuperar uma estação elevatória de esgoto, recuperar uma lagoa de tratamento, fazer uma melhoria numa estação de tratamento de água, esses recursos saíam para esses canais, vazava para esses canais, totalmente desnecessário. Então, assim, a partir dessa gestão, é bom colocar, dessa gestão atual, por incrível que pareça, que é Fernando Gomes, mas a pessoa que foi colocada para atuar lá como presidente da empresa foi uma pessoa muito séria. Então, logo de início, ela acabou com essas questões de nomeação política dentro da empresa e começou a enxugar a empresa, começou a ver, a fazer realmente a administração, né? Verificar o que era excesso, o que não era e tudo mais. Então, a empresa deu outro gás, né? Mesmo que alguns dizem que ele foi, por ele ser gestor, ele também foi Jader Guedes, ele foi diretor da Coelba. As pessoas acreditam que Fernando Gomes deu essa carta branca para ele atuar dessa maneira, fazer realmente uma gestão séria, que ele fez, é importante destacar, visando a privatização da empresa. Mas, moral da história, Fernando ficou 4 anos tentando privatizar a empresa, nós travamos ele, nós demos enfrentamento a Fernando Gomes e ele está chegando aí no final do seu mandato sem conseguir privatizar a Imasa. Então, a gente defende a empresa municipal de Itabuna, defende isso, uma boa gestão, uma gestão enxuta e pegar os recursos que sobrarem da empresa para fazer realmente os investimentos que o município precisa fazer, principalmente no que se refere a esgotamento sanitário. Eu acho que é possível fazer saneamento público de qualidade sem que a população
tenha que pagar altas tarifas. Para você ter uma ideia, o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, contratou o Instituto, a Fundação Getúlio Vargas, para fazer um estudo de viabilidade econômico-financeira. Primeira coisa que a empresa fez foi dizer que tinha que aumentar a tarifa no primeiro ano em 40%. Para ter o equilíbrio econômico-financeiro. Então, assim, eu vejo muitas pessoas defender a privatização sem saber que ela vai ter que pagar uma tarifa de 40%. Estou dizendo as pessoas defenderem aqui, no caso de Itabuna, né? Essa tarifa de 40%. E que muitas vezes, nós fizemos também outro estudo, a população de Itabuna, não sei como é que é o perfil da população de Ilhéus, mas a população de Itabuna tem um perfil pobre. A maioria da população é pobre, Itabuna. Pra você ter uma ideia, mais da metade dos clientes, né, dos consumidores da Imasa, atrasa o pagamento da conta de água. Atrasa. Isso é um indicador de que eles não conseguem manter o pagamento das suas contas de água em dia. Agora me diga, um aumento de 40%, qual seria a elasticidade, seria a variação para mais da inadimplência em relação ao pagamento de água? Seria muito grande, na minha opinião. Seria muito grande, você já analisando os dados. Então, assim, a população de Itabuna não aguenta um aumento tarifário extraordinário. Então, se o governo quiser fazer investimento, vai ter que alocar dinheiro público. É por isso que a gente defende o recurso público no saneamento. Porque sem recurso público, o custo de levar água e esgoto fica muito caro, fica inviável, e a população não tem condições de pagar. Entendeu? Por isso que a gente acredita... E a conta... Nada é de graça, né? A conta vai ser repassada. Isso. Então, por isso que a gente acredita que essa história de que o setor privado vai suprir a lacuna do setor público, e vai cobrir e vai colocar recursos dele, não vai. Isso não tem possibilidade de acontecer. Isso é uma mentira deslavada. O setor privado não vai assumir a função pública em nenhum momento. Não é? O setor privado está aí para ganhar dinheiro, para maximizar o lucro. Então, maximização de lucro é diferente de colocar água. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no lugar próximo, Ibicuí, recentemente a Embasa colocou uma água num distrito, acho que, se não me engano, porque são muitos locais, né, que a gente atua. Sim. Se não me engano, é Água Doce, o distrito de Água Doce. Tem 500 ligações de água lá, ou seja, 500 residências nessa localidade. E foi 6 milhões de reais para botar água lá. Então, se você dividir essa quantidade de ligação por 6 milhões, ficaria muito... Se você dividir por essa quantidade de residências, ficaria muito alta a conta por ligação de água. Então, aí está o papel social, né? Isso. Da empresa. Se você fosse transferir esse custo para o consumidor, para botar água lá, ele nunca iria pagar. Porque eu acho que ficaria em torno de 5 mil reais por ligação. Então, qual é a população, principalmente a população de distrito e de zona rural, que tem condições de pagar 5 mil reais para ter uma ligação de água? Nenhuma. Então, por isso que a gente defende a importância do recurso público para fazer saneamento. Agora, lógico, tem problemas? Tem. A gente não pode dizer que não tem problema. Tem problema, entendeu? Só que, Sim. Só que nas últimas décadas, essas empresas públicas têm melhorado muito, têm feito muito investimento, entendeu? Tem melhorado sua gestão, seu profissionalismo, não é? Tanto que a Embasa está aí. Hoje é a 5ª maior empresa de saneamento do Brasil, não é? E está lá, está indo bem, ganhando prêmios nacionais, não entendeu? Então, assim, e a maioria dessas empresas, das 5 maiores empresas de saneamento do país, é tudo público. Aí você tem a Sabesp, que é capital aberto, mas o controle acionário é do Estado. Você tem a Copasa em Minas Gerais, você tem a Sanepar em Paraná. E você tem a SEDAI do Rio de Janeiro, que agora estão querendo privatizar a SEDAI. A SEDAI é a 2ª maior empresa, só perde para a Sabesp. Então, assim, a SEDAI é muito grande.
SEDAI é maior do que a Embasa, no Rio de Janeiro. Imagina. E eles estão querendo vender porque o intuito deles não é melhorar o serviço de saneamento. Tem municípios lá no Rio de Janeiro que é operado pela iniciativa privada. Eu não sei o nome, mas é um município, eu me esqueci o nome, eu fiz o levantamento, é um município de litoral, acho que é Paraty, algum lugar assim. É por ali. Acho que é Paraty. Tem 0%. Ó, o Fábio fez uma conta, ó. O Fábio fez a conta. 6 milhões dividido por 500 usuários, 12 mil reais por família. É. Então, assim, você Obrigado, tem... Fábio. Obrigado. Você tem essa realidade do setor privado, que eles vendem que realmente o setor privado que vai solucionar, mas não é dessa maneira. Então, por isso que nós temos feito esse enfrentamento. Recentemente, nós fizemos um enfrentamento muito intenso no extremo sul do estado, porque viu uma onda de privatização que começou lá em 2018 e se estendeu até 2019, em Porto Seguro, e naquela cidade do entorno, Eunápolis, Prado, Sim. Acodaça, Caravelas, Santa Cruz, Cabralha, Mucuri. Então, esses municípios queriam privatizar, ou seja, retirar, tinham acabado o contrato com a Embasa, e aí eles queriam passar para a iniciativa privada. Quando a gente chegou lá para fazer a discussão com a população, a gente logo entendeu de que existia, na verdade, uma empresa mineira lá, uma empresa de construção civil, que não é uma empresa nem de saneamento, que não tem expertise, nunca operou sistema de abastecimento de água, que estavam em conluio com os prefeitos da região, né, para passar esse serviço para essa empresa administrar. Então, ou seja, uma empresa de fundo de quintal, sem nenhum know-how. Então, imagine você entregar um sistema complexo, como um Porto Seguro, por exemplo, que é complexo igual o sistema de Ilhéus. Porto Seguro tem mais de 40 elevatórios. Ilhéus tem uns 50, mas Porto Seguro tem mais de 40 estações de bombeamento de esgoto. Então, um sistema complexo. É pela topografia, não é? Essas estações é importante por causa da topografia. Isso, porque as estações elevatórias de esgoto, elas ficam na parte baixa. O esgoto ele vem por gravidade, né, pela inclinação. O esgoto sai da residência, pela inclinação ela vai até essas elevatórias, que nada mais é que lá tem um reservatório subterrâneo, né, submerso, assim, enterrado. Então, ali a água, o esgoto cai, e dali tem um conjunto de bombas que vai bombear esses esgotos até a estação de tratamento de esgoto. Aí você tem, Ilhéus, aí você tem aquela estação do Banco da Vitória, né? Sim, então, sim. as diversas elevatórias de Ilhéus de tratamento de esgoto, uma vai bombeando para a outra, e se eu não me engano, eu acho que tem uma na litorânea, ali, Isso. e fica assim, Na avenida. a paisagem espaçada ali, que ali é uma elevatória muito grande, que bombeia. Ali sai um emissário que sai dali, É na avenida também. Isso, vai para a Avenida Itabuna e segue até lá a estação de Banco da Vitória, não é? Mas Ilhéus tem muito investimento na área de esgotamento sanitário. E não fizeram aí porque Itabuna não toma multa. Ó, você só tem... Ó, tá terminando aqui, eu queria que você terminasse 1 minuto para você falar sobre isso aí, porque daqui a pouco o Instagram vai encerrar a live. Vou agradecer a galera que tá entrando aí. Isaac Vinhas, um abraço. Então, passou 30 voando, segundos só. Passou voando. Mas, rapidinho. Mas para finalizar é o seguinte, o Itabuna realmente a gente não entende, porque em Ilhéus, quando rompe aí, até por acidente, uma rede de esgoto e contamina o manguezal, contamina o rio, a Embasa sofre multa até milionária. Teve uma vez que foi uma multa, acho que foi 2 milhões de reais que recebeu. Mas, enfim, obrigado pela live, obrigado por estar falando aí com o pessoal da região, mas especialmente o pessoal de Ilhéus, e queria aproveitar a oportunidade para falar com meus colegas aí da Embasa de Ilhéus, que dê um apoio ao nosso amigo Jefferson, está na luta aí, é um cara que defende o tratamento público,
né, defende as populações,